Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Carta de São Paulo aos Hebreus. Convido você a tomar a sua Sagrada Escritura nas mãos. Você que está em casa também, corre lá, pega a sua Sagrada Escritura, sua Bíblia. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7, depois o versículo 9 e 10. Versículo 7. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Versículo 9. E então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Eu vou ler mais uma vez. Você que está com a sua Sagrada Escritura, acompanha. Você que não trouxe a Sagrada Escritura, preste atenção, acompanhe com quem está do seu lado. Versículo 7. Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus Cristo para nós, irmãos, é a proposta de Deus Pai, é o convite de Deus Pai para que possamos fazer a vontade do Pai. Jesus é o grande propagandista de Deus. Jesus que é íntimo de Deus, Jesus que vive com Deus, deixa o céu, vem à terra, totalmente divino, assume toda a humanidade, exceto o pecado. Viveu a sua vida escondido ali, se preparando em Nazaré, e chegado o tempo da vida pública, gasta os teus 3 anos de vida pública fazendo um único anúncio. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que ele repete sempre o mesmo anúncio: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Por diversas vezes Jesus responde isso. Por diversas vezes Jesus anuncia que Ele é o realizador da vontade do Pai, que Ele é o Filho que realiza a vontade do Pai. E hoje isso tem para nós uma importância bem maior, porque hoje é o dia da plenitude da realização na história da vontade do Pai. Jesus sempre fez a vontade do Pai, mas dentro do tempo, na história, hoje se cumpre a plenitude da vontade do Pai no mistério da paixão, morte e ressurreição. Agora ali atrás foram me perguntar, queriam entender o que tinha acontecido ontem, quando depois da celebração terminou tudo apagado, sem canto final, sem bênção final. As pessoas queriam entender. Para Deus, irmãos, o mistério pascal, a paixão,
a morte e a ressurreição é uma coisa só, é um mistério só, mas por causa da nossa limitação, da nossa fragilidade, pedagogicamente a igreja foi para instruir os seus fiéis, dividindo esse mistério. Por isso nós temos a Santa Ceia, nós temos a celebração da cruz, a paixão, a morte, o sofrimento. Nós temos a vigília que guarda essa expectativa do Cristo ressuscitado e o domingo da Páscoa. Para Deus é um único mistério. Pedagogicamente, os símbolos dessas celebrações vão nos introduzindo nesse mistério. Por isso que nesse tempo é importante a nossa atenção, porque muita coisa não vai ser explicada, precisa ser vivida, porque o silêncio que nós somos convidados a fazer nesse tempo não pode ser rompido com explicações. Para quem entendeu o mistério, o silêncio fala. Para quem entendeu o mistério, um altar que é desnudado, que se tira as flores, as velas. Um altar que sempre está enfeitado e agora nós não temos a cruz, nós não temos imagens. É a sabedoria da igreja que forma o seu povo também com uma catequese visual. E é importante explicar essas coisas, porque a gente conhece o nosso povo, né? Tem gente que vem na igreja só na época da Semana Santa. Tem gente que só aparece na igreja no tempo da Semana Santa. E aí nós, os pastores, aqueles que são os formadores, precisam ensinar ao povo, para tirar o povo da ignorância. Por isso prestem atenção em cada uma das celebrações, no beijo que é dado na cruz hoje. Preste atenção que você vai comungar hoje, mas que não existe celebração da Eucaristia no dia de hoje. Prestem atenção em cada uma das celebrações e vá se deixando ser formado pelos sinais desse tempo. Um tempo onde a gente fala menos, mas escuta mais. E o que Jesus quer nos ensinar nesse momento, com essa palavra, é que fazer a vontade do Pai é determinante na vida de um cristão. Fazer a vontade do Pai, ser obediente à vontade do Pai. Eu convido você a pegar também com a sua Sagrada Escritura agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Prestem atenção para que você possa entender por que que Jesus insistia, falava 1, 2, 3 vezes, que importante era fazer a vontade do Pai, que Ele havia vindo aqui na terra para fazer a vontade do Pai. Acompanha na sua Sagrada Escritura. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que falou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Jesus aqui estava nos revelando um segredo de família. Jesus não estava aqui desprezando a Virgem Maria, desprezando aquele povo que estava esperando para falar com ele. Jesus dilata agora os limites da sua família, dizendo que todos aqueles que fazem a vontade do Pai são irmãos e mães do próprio Jesus. Para você entender, sem ofender ninguém, é claro, né? Já viu quando a gente tem uma criação de boi? Para não misturar com o boi dos outros, a gente faz o quê? Dá aquela marca nele, né? Coloca ali, esquenta aquele ferro, vai ali e marca aquele boi com as iniciais do dono, ou com um desenho, algo que identifica que aquele boi ali é meu. Essa marca, que até depois que o boi morrer, vai estar lá no couro. E tem jeito de aproveitar também o couro, né? Depois coloca para secar ali, mas aquela marca ali não se apaga. Aquele boi vai viver a vida inteira, vai morrer e vai ter no couro guardado a marca daquele dono. Tem algum boi aqui? Não, né? Que bom. Porque conosco, irmãos, a coisa é mais profunda. Com o boi o negócio é na superfície, é na pele. Conosco não. Nós também recebemos uma marca que ninguém pode tirar, que nós vamos carregar a vida inteira e que ninguém pode roubar de mim e de você, mas que não é uma marca na pele, mas é uma inscrição no coração daqueles que escolheram fazer a vontade do Pai. Já ouviram falar do DNA de uma pessoa? Do exame de DNA, quando se tem dúvida se o pai daquela criança é aquele homem. Como é que a gente prova que aquele homem é o pai daquela criança? Se submete a um exame de DNA. Sabe que nós vamos ser submetidos a um exame de DNA para saber se nós somos filhos de Deus. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos ter que fazer um exame. Ao fim da nossa vida nós vamos precisar fazer um exame, nos submeter a um exame para nós chegarmos à conclusão, recebermos o resultado que atesta: esse aqui é filho do Pai. Esse aqui não é filho do Pai não. Todos nós vamos passar. Todos nós estamos sendo marcados no nosso DNA de cristão, quando escolhemos fazer a vontade do Pai. O que vai garantir a mim e a você sermos contados entre os filhos do Pai, entre os irmãos de Jesus, não é a camiseta que a gente usa, não é o tercinho pendurado do lado, que eu não tenho nada contra, mas que não vai te garantir que no exame de DNA você vai receber o resultado desse exame dizendo: olha aqui, está aprovado. E contra o exame de DNA, não tem como a gente não tem como recorrer e falar: não, não é, está aprovado. Conosco também vai ser assim. E se a gente fizer agora um exame de DNA, será que o resultado do seu exame vai dar que você é filho do Pai? Olhando para a sua história, olhando para as suas escolhas, será que o resultado desse exame vai dar positivo? Olha, está marcado aqui, fulano de tal é filho do Pai. Como é que você chegou a essa conclusão, doutor? Como é que eu cheguei à conclusão? Porque olhando para a vida dessa pessoa, eu constato que a vida dessa pessoa é marcada com a realização da vontade do Pai. Entenderam o teste? Agora começa a fazer o seu teste aí. Como é que está o índice de realização da vontade do Pai na sua vida?
Como é que você tem caminhado na realização dessa vontade, a vontade do Pai? Ele vai dizer: pois todo aquele que faz a vontade do Pai. E olha que tem uma diferença. Jesus não diz todo aquele que conhece a vontade do Pai. Que conhece. Não basta conhecer, irmãos. É preciso fazer. E fazer é um verbo diferente de conhecer. Fazer implica gestos concretos, testemunho de vida. Fazer implica disposição de se comprometer com uma vontade que muitas vezes é diferente da minha. Fazer indica um caminho de compromisso com uma vontade que quase sempre é diferente da minha, é diferente da sua. E aí ele vai continuar nesse caminho, anunciando que o importante, Jesus vai continuar dizendo: gente, o importante é fazer a vontade do Pai. Quando ele ensina aos discípulos como rezar, porque eles pedem: Senhor, nos ensina a rezar. Jesus vai ensinar aquele povo a rezar, e lá no meio da oração do Pai Nosso, porque quando os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a rezar, Jesus ensina os discípulos a rezarem ao Pai. Jesus ensina os discípulos a se voltarem para o Pai. E lá no meio da oração, ele diz assim: seja feito a tua vontade, a vontade do Pai, assim na terra como no céu. É o anúncio do Senhor, a realização da vontade do Pai nas nossas vidas. E aí, irmãos, nós entramos numa sinuca de bico. Ou vai ou racha, ou pega um caminho ou outro, porque nós trazemos em nós, grudados em nós, as nossas vontades. Nós nos convertemos e até começamos a participar das missas aos domingos, aprendemos a rezar o terço. De vez em quando a gente até lê a Bíblia. Quando a gente precisa, até a gente assiste aquela televisão lá, que o povo fala da canção nova. E lá o povo da canção nova fala: vai para a sua igreja, participa da missa. Aí você desliga a televisão, participa da sua missa. E já estou convertido. Ótimo, é uma conversão importante. Só que existe uma conversão, existe um processo de amadurecimento, que é o que o Senhor nos convida a fazer hoje, irmãos. A transformar a nossa vontade na vontade do Pai. E aí é o momento onde eu preciso tomar uma decisão concreta, de realização dessa vontade. Porque o que nós vemos hoje é um povo submetido à ditadura da vontade. O que nós vemos hoje, se nós ligarmos as nossas televisões, são pessoas sofrendo, são pessoas sendo agredidas e agredindo simplesmente porque é vontade. A minha vontade é que é importante. Quantos casos nós vemos na televisão aí, de casais que rompem o relacionamento, casais de namorados, e como aquele namorado não tem vontade de que o namoro seja rompido, ele sequestra a namorada, ele violenta a namorada, mata, porque para aquela pessoa o importante é a vontade dele. É, padre, mas eu nunca fiz isso. Tá bom, então vamos simplificar a coisa. Lá em casa, quando começa aquelas discussões, se não acontece a sua vontade, você não dá o braço a torcer, porque a última voz tem que ser a sua, porque o jeito de fazer tem que ser o seu.
E aí todo o sofrimento, quando a coisa não sai do jeito que a gente quis. Sabia que 90% dos nossos sofrimentos estão ligados mais ao apego à nossa vontade do que à realidade daquele sofrimento? O sofrimento é desse tamanhozinho, mas porque nós estamos tão apegados à nossa vontade, parece que ele fica enorme. Porque nós precisamos tocar na conversão da nossa vontade. Da nossa vontade, irmãos, que é tão forte como um cavalo selvagem, que é tão forte como o coice de um cavalo que não foi adestrado. Nós podemos, com a nossa vontade desequilibrada, matar pessoas. Mas o convite de hoje, sem ofender ninguém, é se submeter a um adestramento dessa vontade, escolhendo fazer a vontade do Pai. Não é fácil não. Pode ser que nós cheguemos até a suar sangue, mas é preciso adestrar essa vontade, porque senão você pode matar com essa vontade. Se você não começa um processo de conversão para adestrar, para amansar, se você não começa um processo de renunciar a si mesmo, porque depois de anunciar a vontade do Pai, Jesus vai dizer aos discípulos, Jesus vai falar a esse grupo de homens, mas também a toda uma multidão, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Jesus chamou então a multidão, preste atenção, Jesus não está falando somente para os discípulos, Jesus chamou a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, imagine agora comigo uma escada com 3 degraus. O primeiro é o renunciar a si mesmo, o segundo é tomar a sua cruz, e o terceiro é seguir. Agora imagine você querendo subir essa escada, pulando o primeiro degrau, já botando o seu pé lá na tomar a sua cruz. E tem gente que ainda quer pular o tomar a cruz também, né? Já quer com o pé lá no seguir Jesus. O que vai acontecer? A gente vai cair. Porque é critério de seguimento, é exigência de Jesus que nós renunciemos a nós mesmos. Renunciar a si mesmo, no controle das nossas vontades. Igual uma criancinha mimada, que acaba controlando a vida do pai e da mãe, porque o pai e a mãe têm que mudar de atitude, porque senão a criança não para de chorar. Já viu essas crianças mimadas que tudo gira em torno dela? O mais difícil ainda é quando essas crianças mimadas já têm barba na cara, cabelo branco, quando essas crianças mimadas já têm filhos, netos, e começam a sofrer demais, porque a cruz é muito pesada, padre. É pesada demais essa cruz, porque o seguimento, padre, para ser cristão de verdade, coerente, é muito difícil. Quem mandou você pular o primeiro degrau, abençoado? Quem mandou você queimar a etapa de renunciar a si mesmo? Porque Jesus não fez outra coisa quando anunciava a vontade do Pai, senão esvaziar-se a si mesmo. Sabe quando é que nós vamos conseguir carregar essa cruz
que você carrega na sua casa, das suas dificuldades, e que ela vai ter o tamanho real quando você tiver passado primeiro pelo primeiro degrau: renunciar a si mesmo. Porque quando a gente não renuncia a nós mesmos, e aí morre alguém lá, alguém aqui já perdeu algum parente? Levanta a mão, deixa eu ver. Que bom, olha, não que bom que você perdeu, né? Mas que bom que você já fez essa experiência. E aí tem gente que perde um parente e fica revoltado com Deus. Mas por que que morreu? Quem foi que te garantiu o direito de que a sua família, ninguém nunca ia morrer, que você nunca ia ter uma doença? Criança mimada, que só quer que seja realizada a sua vontade. Você acha que uma criança mimada algum dia, pelas próprias pernas e vontade, vai subir numa cruz e vai morrer por você? Deixa de ser mimado, crianção, criançona. Quem disse que para a vida estar boa precisa ser feita a sua vontade? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Como é que está seu exame de DNA aí? Crianção de barba e de cabelo branco, com filho, com neto. É tão importante nós entendermos que durante essa semana, com as celebrações, nós não somos convidados a assistir, nós somos convidados a participar. Nós não somos convidados a prestigiar um espetáculo, nós somos convidados a participar desse espetáculo, desse mistério que é celebrado. Só que aqui na Canção Nova, em lugar nenhum, nós vamos providenciar uma cruz para você ser crucificado e uma coroa de espinhos. Você já tem a sua cruz, você já tem a sua coroa de espinhos, você já tem o desejo de seguir Jesus. Sabe o que é que nós vamos chamar a sua atenção aqui? Porque você tem pulado o primeiro degrau de renunciar a si mesmo. E é com a oração de Jesus que nós vamos aprender o caminho de renunciar à nossa vontade. Pegue agora comigo aí Lucas capítulo 22, versículo 39. O segredo para sairmos da ditadura da nossa vontade é a escolha livre por fazer a vontade do Pai. Ainda que estejamos cheios de sofrimento, de angústia, de necessidades, ainda que possamos estar passando por imensas dificuldades. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. Acompanha comigo. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar. Preste atenção nessa oração. Olha a oração que Jesus faz ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos ler juntos? Versículo 42, a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você acha que algum dia uma criança vai ser capaz de fazer essa oração? Imagina você lá no Dia das Crianças, naquela seção de brinquedos mais caros, que eu não sei como é que as crianças descobrem aonde tem os brinquedos mais caros, e o olho deles vai para aquele brinquedo mais caro. E aí você está lá, você é o pai, e aí a criança vai falar: Pai,
A minha vontade é ter esse carrinho aqui que custa R$ 2.500. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Você acha que a criança vai falar isso? Porque a criança sabe que se for feita a sua vontade, você vai comprar aquele carrinho de R$10 lá, vai lá na loja do R$1,99, na prateleira do R$10, e vai comprar aquele de plástico, aqueles boizinhos de plástico, não é? Você acha que a criança vai fazer isso? Por isso, a espiritualidade da Semana Santa nos convida a uma maturidade, irmãos. A parar de brincar de ser cristão. Porque brincando, ninguém tem coragem de subir na cruz. Porque brincando, ninguém tem coragem de deixar a própria vontade para aceitar a vontade do Pai. A Semana Santa, todo ano, é uma oportunidade de nós crescermos na maturidade do que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é carregar o DNA dele. Qual é o DNA que eu preciso carregar? Fazer a vontade do Pai. Na hora do teste, para saber se você é filho do Pai, vão te perguntar, vão olhar para a sua vida, para o seu casamento, para a sua juventude, para a sua história, e vão tentar encontrar ali sinais da vontade do Pai. E aí nós temos que treinar essa oração. Se a gente não treina essa oração, nós nos transformamos em tratores, realizadores das nossas vontades, e a gente passa por cima de um, passa por cima de outro, passa por cima dos valores, passa por cima da cruz, passa por cima daquilo que é importante, porque a nossa vontade é como um cavalo selvagem, irmãos. E conversão é o tempo de adestrar essa vontade. Porque a mesma mão que se levanta para rezar é uma mão que pode fechar para dar um murro na cara da outra pessoa. E se eu não convertir a minha vontade, eu não vou ter a coragem de, no momento das minhas angústias, botar o meu joelho no chão e fazer essa oração. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E uma coisa que pouca gente observa é que depois dessa oração feita, lá em Lucas 22, parece que da Bíblia do povo se apaga esse versículo 43. Depois que Jesus reza, versículo 43 do capítulo 22 de Lucas: apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Sabe por quê? Se nós não renunciarmos a nós mesmos, a cruz é pesada demais, e o discipulado é exigente demais, irmãos, porque nós perdemos a oportunidade de ter os anjos, de ter a força de Deus nos fortalecendo, porque isso acontece quando no primeiro degrau dessa escada, eu renuncio a mim mesmo. Você entendeu? Entendeu? Alguém aqui precisa ser fortalecido para carregar a cruz e continuar no discipulado? Alguém aqui gostaria que nos momentos de angústia, de dúvidas, de medo, um anjo pudesse te fortalecer? Você gostaria? Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Aquela hora que você vai lá para o quarto chorar, desesperado e desesperada, sem saber o que fazer, você gostaria de ser fortalecido? Levanta a mão. Agora só fica com a mão levantada quem está com disposição de passar por esse primeiro degrau da escada. Quem quer renunciar a si mesmo? Abaixa, que eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Só fica de braço levantado aqueles que têm a vontade, que querem ser fortalecidos por esse anjo e sabem que isso só acontece se eu renunciar à minha vontade e quiser a vontade do Pai. Levanta a mão. Ou vocês não entenderam, ou vocês estão dispostos a trilhar essa escada.
Agora que vocês aceitaram, aplaudiram, eu vou contar o que tem depois do primeiro degrau. Sabe o que é que tem depois do primeiro degrau? A cruz. Olha que alegria. Por isso que tem gente que pensa que cristão é louco, porque a gente olha para a cruz e sente alegria no segundo degrau. E sabe o que é que tem depois da cruz? A ressurreição. A ressurreição. Mas não dá para chegar no degrau da ressurreição sem renunciar a si mesmo, sem tomar a sua cruz e aí sim seguir o Senhor. Porque o nosso segmento, irmãos, não é só aqui durante a terra, não. O nosso segmento do Senhor é para tudo aquilo que Ele viveu. E Ele nasceu, morreu e ressuscitou. E nós também nascemos, vamos morrer e vamos ressuscitar. Só que tudo isso depende da disposição de, com a minha perninha, eu subir o primeiro degrau dessa escada. Quem aceita isso? Então agora fica de pé. Fica de pé, porque eu nunca aprendi aqui na Canção Nova a não transformar a palavra de Deus em oração concreta. Porque quando eu olho para a cruz, eu aprendo de um homem que pregou e gastou a sua vida anunciando que tinha que fazer a vontade do Pai. E o gesto concreto dele foi morrer numa cruz. Por que que ele morreu? Porque antes ele renunciou a si mesmo. Eu tenho certeza que em casa e aqui muitas pessoas devem viver momentos de angústia, de dificuldade, e que outra pessoa não consegue compreender essa angústia, esse nó na garganta. Mas eu queria convidar você agora a subir essa escada. Agora nós vamos para o primeiro degrau, renunciar a nós mesmos. 3 horas da tarde, nós vamos para o segundo degrau, tomar a nossa cruz. E aí cada um já começa a tirar as poeiras, teias de aranha. Se você escondeu, guardou a sua cruz, ela precisa estar limpinha. Porque o degrau que vai te colocar na ressurreição tem o formato de uma cruz. Eu não sei se a sua cruz tem um nome, é uma doença, é uma situação de perdão, mas eu queria convidar você a pedir essa graça da renovação, de que você tenha as suas forças renovadas para ter a coragem de subir essa escada. E se a gente não renuncia a nós mesmos no primeiro degrau, o peso é maior no segundo. E porque nós não nos renunciamos lá atrás, a cruz é pesada demais. E muitas vezes a gente não consegue dar o passo para o outro degrau. Vocês estão entendendo? Porque muita gente para no meio do caminho, porque a gente quer ser cristão com a nossa vontade, porque a gente quer ser cristão da ressurreição, e coloca o degrau da cruz de lado, porque o espetáculo que nós vamos assistir pode ser cancelado a qualquer momento. As luzes da Canção Nova podem ser desligadas, os altares de todas as igrejas podem ficar sem nenhuma celebração, toda a Semana Santa pode ser cancelada no mundo todo. Não vai valer de nada se ela não acontecer primeiro no seu coração. Podemos entrar agora até em rede mundial, avisando: a Igreja Católica cancelou a Semana Santa, porque fulano de tal disse que ela não vai acontecer mais dentro dele. Agora, se a igreja, se a graça encontra um coração, e enquanto a igreja e a graça encontrarem um coração,
disposto a subir essa escada de 3 degraus, nós vamos estar aqui com todas as luzes acesas, chorando, cantando. Nós vamos estar aqui sem medo de ser criticado, repetindo: vamos fazer a vontade do Pai. Olhem para a cruz, aguente firme, ou santos ou nada. Nós não vamos parar, porque existe gente aí do outro lado na televisão, existe gente aqui que não quer cancelar a Semana Santa, que não quer cancelar o mistério pascal, mas que quer viver, que quer experimentar. Feche os seus olhos agora. E vamos rezar subindo essa escada agora. O que você precisa renunciar? Que situações suas precisam ficar nesse primeiro degrau? Que vontade é essa, homem, que você precisa renunciar? Porque isso te transforma mais em um animal do que em um homem. Renuncie agora. Renuncie aos vícios, aos ciúmes doentios, a essa opinião sua, essa cabeça dura, que faz você sofrer e fazem com que os seus sofram. Essa criança mimada, que cresceu, tem barba, cabelo branco, nem tem mais dente, mas fica igual uma criança mimada, com perdão da palavra, como um burro empacado. Comece a dizer com as suas palavras o que você precisa renunciar. Que sentimentos, que sensações, que mágoas você precisa. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, nós nunca vamos perdoar ninguém. Nós nunca vamos ter a coragem de pedir perdão para quem mora conosco dentro da nossa casa. E aí nós crucificamos de novo Jesus quando acusamos o outro. Renuncie a si mesmo. Abre a sua boca agora. Agora não é hora de silêncio, agora é hora de falar, agora é hora de rezar, agora é hora de nós transformarmos o nosso coração e a nossa vida no palco onde vai acontecer a grande encenação, o grande mistério, a realização da grande semana. Aqui no nosso coração, Senhor, realiza aqui o mistério pascal, realiza aqui em mim, Senhor, a paixão, a morte e a ressurreição. Eu disponho, Senhor, a colocar os meus pés nesse degrau, onde eu vou ter que renunciar à minha vontade, e muitas vezes eu vou ter que suar sangue, Senhor, porque eu sempre acho que eu que estou certo, que a minha opinião é que é certa, que do meu jeito é o certo, e o mundo não gira em torno do que eu quero, do que eu penso, Senhor. E começa a ensaiar a sua oração de renúncia, de si mesmo, rezando como Jesus. Pai, repete comigo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós vamos repetir de novo essa oração, mas presta atenção no que você está rezando. Você está dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade. É o primeiro passo para assumir a vontade do Pai. Vamos rezar de novo. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E agora pare um pouquinho e pensa: que cálice é esse? Pode ser da morte, da doença, do adultério, das drogas, do desespero, da falta de sentido, da noite escura, da solidão amarga, igual a que Jesus passou,
rodeado de pessoas, mas sozinho. Pai, vamos? Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, Pai, não seja feita a minha vontade. Não está bom ainda não, fala com mais coragem. Não seja feita a minha vontade, Pai. Não seja feita a minha vontade, Pai. Mas a tua vontade, Pai. Mas a tua vontade, Pai. Na minha família. E quem é casado, diga no meu casamento. E você que é jovem, diga: faça a tua vontade, Senhor, na minha juventude. E agora coloque os seus pés nesse primeiro degrau. Imagina agora. Coloque os seus pés aí. Não é oração desencarnada. Não é oração de levitação. É pé no chão, na sua realidade. Porque a cruz não é uma poesia. E o próximo passo, o próximo degrau é da cruz. E se você se encanta com a poesia, você se decepciona na hora da dor e vai embora para outra igreja, porque não aprendeu a digerir o sofrimento, porque ainda é uma criancinha apegada às suas vontades, sempre quer o mais caro, sempre quer o melhor. Bate o seu pé no chão aí para você ver que a sua realidade é concreta, que não existe ninguém aqui fugindo da realidade. Sente a força aí e pede: Senhor, renova agora as minhas forças para esse passo que eu vou dar. Renova, Senhor, agora a minha vontade, para que eu não pare no meio do caminho, para que eu não seja uma pessoa mole, que desiste com facilidade, Senhor. E vamos cantar pedindo essa renovação. Fica parada aí nesse primeiro degrau, que nós vamos subir, mas nós vamos pedir que o Senhor nos renove, nos dê a força, e envie sobre nós aquele anjo que confortou Jesus, que fortaleceu Jesus. Vai cantando e renunciando a si mesmo, às suas vontades, e deixa esse anjo se aproximar de você para te fortalecer. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais deste. E vai dizendo para o Senhor o que você tem dentro do coração. Nós não conseguimos enxergar o seu coração, mas Deus consegue. Vai dizendo para Ele: Senhor, olha, no meu coração eu estou apegado a essas situações, a essas pessoas, Senhor. É difícil renunciar a mim mesmo, Senhor, porque eu criei uma imagem de mim, e nada que vai contra essa imagem eu aceito. Vai dizendo para o Senhor: não tenha vergonha agora. Como uma criança que não tem vergonha do próprio pai, não tenha vergonha. Se você é a criança de bigode, de barba, de cabelo branco, que já tem neto, filho, tenha coragem agora de ser só filho. Tenha coragem agora de aceitar ser conhecido pelo Pai. E vai dizendo tudo que tem dentro do seu coração. Vai dizendo todas as feridas, todas as dores, todas as decepções.
decepções com as pessoas que você ama, decepções com as pessoas do seu trabalho, decepções com o próprio Jesus, com o próprio Deus, porque como uma criança mimada, você não aceitava situações na sua vida contra a sua vontade. Deixa de ser cabeça dura e fala agora, porque tudo que há dentro de você pode ser, precisa ser mudado. Reza isso agora, porque nós vamos para o outro degrau agora. E se você não se deixar, se você não se esvaziar, você não vai ter forças para ficar de pé no próximo degrau. Vamos cantar mais uma vez, antes de dar o passo para o próximo degrau. Fortalece agora aí, pede essa renovação, porque nós só vamos parar lá no último degrau. A nossa oração só vai terminar quando nós chegarmos lá onde o Pai nos quer. Mas sem pular nenhuma etapa, sem pular o primeiro degrau. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração precisa mais de ti. chegou a hora do outro passo. Depois de renunciar a si mesmo, segundo degrau, tomar a própria cruz. E agora é hora de nos reconciliarmos com a cruz, com o sofrimento, com a dificuldade. O convite não é renunciar à própria cruz. Não. O outro degrau foi renunciar a si mesmo, mas o segundo degrau é abraça, toma a sua cruz, porque é ela que vai te garantir a força para o próximo degrau. E agora eu convido você a se abraçar, lembrando de todas as suas lutas. Você tem o direito agora de fazer uma grande lista e mostrar para o Senhor as suas lutas, as suas dificuldades. Quando as pessoas te compreendem, quando não te compreendem. Às vezes que você chorou sozinho, às vezes que você se sentiu abandonado, traído, traída, esquecido de todo mundo, inclusive se sentiu esquecido de Deus. Parece que Deus tinha te abandonado, esquecido de você. É a sua cruz. Enxerga agora o tamanho da sua cruz. E aí agora abraçado com a sua cruz. Veja você abraçado nesse segundo degrau com a sua cruz. Porque é a sua Páscoa que precisa ser preparada. Abraçada aí agora com a sua cruz. cançãonovaplay.com. Assine já!